Turma, continuando ainda trabalhando, tá? Com o texto do gênero textual crônica, texto comunicação. Nós vamos falar agora sobre outro aspecto desse texto. Vamos falar um pouco sobre a estrutura, sobre a linguagem, sobre a construção do texto. Vocês já fizeram a parte da compreensão. Vamos falar agora sobre um pouco sobre a linguagem e a construção. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui. Ao responder às questões da seção e compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar. Então, turma, trata-se de uma crônica narrativa, certo? Onde conta uma história. É uma crônica, não é um conto. É uma crônica. Mas é uma crônica narrativa, porque narra uma sequência de fatos, certo? Então, dentro dessa crônica, o que nós podemos perceber? Os personagens, a ação e o enredo, que é a história, tá? O espaço onde essa história acontece, certo? Podemos perceber também o narrador, que já que é narrativo, tem o narrador, não é isso? E por último, podemos perceber o tempo em que ocorreu essa história. Tudo isso são elementos de uma narrativa, ok? É importante nós compreendermos isso. Na narrativa tem um personagem, ação, enredo, espaço, tem um narrador e tem um tempo. Continuando aqui, ó. Acompanha comigo essa parte aqui. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com pessoas no dia a dia. Então, esse aqui, turma, fala um pouco sobre a linguagem da crônica. Ela conta fatos do dia a dia, fatos curiosos, fatos engraçados. Você pode fazer uma crônica, pode contar um jogo que você foi e ocorreu coisas que geralmente não acontecem. Uma crônica pode ser feita de uma viagem. Uma crônica pode ser feita de uma coisa simples, até mesmo de uma ida até o comércio para comprar alguma coisa, que foi o que ocorreu nessa crônica aqui, certo? Então vamos lá, continuando aqui, vamos ler essa segunda parte aqui. Ó. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma um enredo. Então a crônica narrativa, a história, é formada de partes, ok? Vamos conhecer essas partes. Primeira é a situação inicial, como a história ocorre. No fato do texto que vocês estão lendo, comunicação, tudo começou aonde? No comércio, né? Uma pessoa chega para comprar algo que não sabe o nome, tenta demonstrar e o negócio acaba se complicando, no final dá certo. Depois da situação inicial do texto, vem o quê? A complicação, ou seja, qual foi a complicação do texto aí? Foi o fato que o comprador não sabia o nome daquilo que queria comprar. E aí ficaram naquele diálogo, um falava uma coisa, ele tentando explicar, não entendeu. Essa foi a complicação. Depois da complicação, vem o clímax. O que é o clímax, professor? Como se fosse um filme, é a parte principal. Fazendo a comparação com o filme, é a parte principal da história. É o clímax, ou o momento que o maior tensão, é onde geralmente se resolve a história, ou vai resolver ou não. E depois do clímax vem o último, que é o desfecho, tá, pessoal? Depois do clímax vem o desfecho. Olha o desfecho aqui, ó. É o final da história, como a história termina. Como foi o desfecho? No final, tanto com o vendedor e o comprador acabaram se entendendo, certo? No finalzinho, eles se entenderam e lá no finalzinho ainda o comprador já tinha esquecido de novo o nome do objeto, foi isso? Então, isso são elementos que compõem o enredo. Isso são coisas que compõem o enredo. Situação inicial, complicação, clímax e
clímax e o desfecho, tá? Sempre nessa sequência, ok? Toda história, todo conto, fábula, crônica narrativa tem essa estrutura. Situação inicial, complicação, clímax e desfecho, certo? Nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Guardem aí.